Fala pessoal, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET de Computação da UFPB, daremos continuidade ao nosso estudo do paradigma de POO utilizando a linguagem Java. Na aula de hoje iremos aprender sobre vetores ou arrays. Vetores, pessoal, são arranjos unidimensionais, ou seja, que possuem uma única dimensão, são homogêneos, todos os elementos que estão presentes em um vetor, eles possuem o mesmo tipo. Por exemplo, se eu criar um vetor do tipo inteiro, todos os elementos são do tipo inteiro. Se eu criar um vetor do tipo string, todos os elementos são do tipo string e assim sucessivamente. Além disso, pessoal, os elementos presentes em um vetor eles são acessados por meio de um índice. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o elemento -1, eu utilizo o índice 2. Se eu quiser acessar o elemento 12, eu utilizo o índice 0, e assim sucessivamente. Outro ponto que merece destaque é que um vetor, um array, ao ser criado, ele é alocado de uma única vez na memória. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 15 posições, as 15 posições elas são alocadas de uma única vez na memória. Diferente se eu tivesse, por exemplo, uma alocação sob demanda. Como é que funciona a alocação sob demanda? Por exemplo, se eu tivesse um vetor de 15 posições, eu alocaria 2, depois 4, 6, até chegar em 15. No caso de vetores, isso não ocorre. Então, o que ocorre? As 15 posições são alocadas de uma única vez na memória, certo? Em decorrência disso, dizemos que os vetores eles possuem tamanho fixo, ou seja, quando tu cria um vetor de 15 posições, ele permanecerá com 15 posições até o fim da tua execução, certo? Ou seja, tu não consegue modificar o número de posições que um vetor tem durante o tempo de execução, certo? Se tu precisasse de mais 5 posições, por exemplo, para fechar 20, tu teria que criar um novo vetor com 20 posições, copiar os 15 elementos presentes nesse teu vetor de 15 elementos, obviamente, jogar para esse vetor de 20, ou seja, copiar para esse vetor de 20, e aí tu teria 5 posições sobrando, certo? Mas modificar as posições, o número de posições de um vetor em tempo de execução não é possível, certo? Como é que eu crio um vetor? Vetores podem ser criados utilizando tipos primitivos, int, double, char, certo? Ou tipos compostos, string, classe pessoa, classe carro, enfim. Mas qual é a sintaxe para criar um vetor e inicializar ele com valores padrão? Valores padrão, pessoal, eu já mencionei em aulas anteriores, por exemplo, int, o valor padrão do int é 0, o valor padrão do double é 0.0 e assim sucessivamente. Eu já mencionei em aulas anteriores. Se vocês não se lembram ou não assistiram, eu recomendo que vocês voltem lá e dêem uma olhadinha. Mas como é a sintaxe para criar um vetor? Tipo, colchetes, nome igual a new, tipo, colchetes, e dentro desse último colchetes eu passo o número de elementos que eu quero que tenha naquele meu vetor. Perceba que também eu estou utilizando o operador new, pessoal. Ele faz o processo de alocação dinâmica, ou seja, eu crio no heap. Se você também não se lembra disso, eu recomendo voltar a alguns vídeos que eu já comentei a respeito desse operador, certo? Mas vamos para o código e aí vai ficar mais claro como é que tu cria e inicializa um vetor com valores padrão. Então, estou eu aqui na minha IDE, no Eclipse, e eu vou criar um vetor do tipo inteiro, certo? Com 5 elementos. Vamos lá. Int, colchetes, eu vou dar o nome de idades, igual a new, int, quantos elementos? 5, certo? Perceba, pessoal, bastante simples. Agora eu vou criar um tipo string. String, nomes, igual a new, string, 5. Perceba, pessoal, foi bastante simples. Agora, eu criei anteriormente uma classe pessoa, deixa eu mostrar para vocês aqui, que tem 3 atributos, idade, nome e CPF. Eu posso criar um vetor do tipo pessoa, da mesma forma que eu criei os vetores dos tipos primitivos, do tipo primitivo int, perdão. Por exemplo, pessoa e pessoas igual a new pessoa 5. Certo, pessoal? Perceba, não tem dificuldade, é muito simples. É só seguir a sintaxe que a gente já mencionou anteriormente. Aí vocês podem dizer, mas todos foram criados com 5 elementos. Eu posso botar isso aqui 15, por exemplo. Não vai fazer diferença, certo? Eu também posso criar e já inicializar meu vetor com valores específicos. A sintaxe é bem parecida, certo? Vamos ver. Eu tenho o tipo, colchetes, nome daquele meu vetor, igual a new, o tipo, colchete, só que agora eu não informo o número de elementos.
Eu abro chaves após os meus colchetes e passo esses elementos separados por vírgula. E aí será inferido automaticamente o número de elementos que meu vetor vai ter, certo? Vamos para o código. Deixa eu separar. Eu vou criar um vetor double agora. Colchetes, salários, igual a new, double, colchetes. E agora eu não passo o número de elementos. Eu abro chaves, fecho chaves e passo meus elementos aqui, por exemplo. 1240.9, 5.990.18 e assim sucessivamente, certo? Então eu criei um vetor double e inicializei ele com 2 elementos. Então o número de posições que será inferido para esse vetor será 2, certo? Posso criar mais um aqui, por exemplo, string cidades igual a new string, não passo o número de elementos, abro e fecho chaves e eu informo aqui, por exemplo, João Pessoa, por exemplo, Recife. Perceba, pessoal, é bastante simples criar com tipos primitivos como int e double e com tipos compostos string pessoa, por exemplo. Também é muito simples inicializar um vetor, criar e inicializar, certo? Então não tem dificuldade, basta seguir a sintaxe. Agora, como é que eu faço para acessar um elemento de um vetor? Eu mencionei que eu utilizaria o índice, mas como eu utilizo o índice para acessar aquele elemento? Basicamente, eu utilizo o nome do vetor, colchetes e o índice. Vamos ver no código. Eu vou dar um print ln aqui, certo? E eu quero printar esse elemento aqui. Eu quero printar o elemento de posição 1. Os elementos em um vetor, pessoal, são indexados começando no 0. Então, esse aqui é 0, esse aqui é 1. Se eu tivesse um outro elemento, por exemplo, 3.444.878. Esse aqui seria 0, esse aqui seria 1, esse aqui seria 2, certo? Os índices. Então, eu quero acessar o elemento de posição 1. Então, como é que eu faço? Nome do meu vetor, salários, colchetes e o índice. Qual é o índice que eu quero acessar? O índice 1, que é de 5.990.18. Se eu executar, vocês podem ver aqui que eu consegui acessar o elemento que eu queria. Agora, eu vou acessar um vetor desse aqui que eu inicializei com valores padrão. Como eu disse, o valor padrão do int é 0. Então, eu espero que ao printar, seja mostrado 0. Então, idades, eu criei com 5 posições. Então, o último índice que eu consigo utilizar é o número de posições menos 1, ou seja, 4. Então, eu vou botar 4 aqui e vou executar novamente. Perceba, mostrou o valor 0, porque ele foi criado e inicializado com os valores padrão da linguagem, que é para inteiro é 0. Esse primeiro ele mostrou 5.990.18, que eu acessei o índice 1 de salários, que eu inicializei aqui. E assim, vocês conseguem perceber que é bastante simples, pessoal, acessar os elementos de um vetor. Agora, como é que eu faço para modificar um valor que está armazenado em um determinado índice? Basta fazer nome do vetor, acessa aquele elemento pelo índice, colchetes índice, igual ao novo valor. Por exemplo, digamos que eu quero modificar esse primeiro salário aqui para 2.000. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que acessar, eu vou fazer salários, vou acessar meu elemento, ele está em que posição? 0. Agora eu faço igual, eu quero botar quanto? Eu vou botar 2009.65. Pronto, já modifiquei o meu elemento. Como é que eu sei que eu modifiquei? Eu vou printar ele aqui, ó. Vou colocar aqui um print ln, salários, 0, como a gente já aprendeu. Deixa eu executar. E vocês vão ver aqui, 2009.65, que foi o valor que eu alterei, porque antes estava 1.240,90. Perceba como é muito simples, pessoal, acessar e modificar valores de um vetor. Agora, como é que eu faço para percorrer os elementos de um vetor? Ou seja, eu não quero exibir apenas um, eu quero exibir todos os elementos que um vetor possui.
É bastante simples, pessoal. Basta a gente utilizar um laço de repetição for e utilizar a variável de controle do for como índice do meu vetor, certo? Vamos para o código e isso vai ficar mais claro. Eu vou tirar esses prints e eu vou fazer um for. For int, eu vou inicializar em 0, certo? Quantos elementos eu tenho nesse meu vetor de salário? 3 elementos. Então o i vai até 3. No caso de 0 a 2, certo? E mais, porque como eu estou iniciando em 0, eu quero ir até o final do vetor. Então eu vou incrementando. E agora eu vou fazer para acessar o meu elemento, salários, colchetes, e eu vou utilizar a variável de controle do for como índice de acesso do meu vetor. Então, ao executar esse código, eu espero ver linha por linha esse valor e esse valor, certo? Tá vendo, pessoal? Foi bastante simples percorrer, na verdade, um vetor utilizando o laço de repetição for. Existe uma outra alternativa, pessoal, que é utilizar o laço while, só que é um pouquinho mais complicado, porque tu teria que criar uma variável de controle externa do laço, certo? Incrementar essa variável dentro do laço, e se você se esquecer algo, pode ser que aconteça um erro, mas se você fizer tudo com calma, pode ser que dê tudo certo. Geralmente, pessoal, a gente utiliza o laço for para percorrer os valores de um vetor, porque o laço while é utilizado quando tu não sabe quantas interações tu tem que fazer, certo? Mas há situações em que, obviamente, tu terá que utilizar um laço while e nada mais justo do que vocês conhecerem como é que faz. Então vamos lá. Vou tirar o laço for daqui, vou criar uma variável controle, eu vou inicializar em 0, pois eu quero percorrer do meu primeiro elemento do vetor até o último. While controle, qual o array que eu vou utilizar, qual o vetor que eu vou utilizar. Eu vou fazer o do string agora. Quantos elementos tem o string? Tem 2, certo? Então o controle vai de 0 até 2, no caso até 1, certo? Sysout. Por que, pessoal, eu disse que o controle vai até 1? Só para deixar claro. Porque o índice está iniciando em 0 e os vetores, os arrays, são indexados em começando por 0 e a última posição é tamanho menos 1. Qual é o tamanho desse vetor, desse array aqui? É 2. Então, menos 1, 1. Então, o último índice é 1, certo? Por isso que eu estou indo de 0 até 1. Se aqui, em vez de ter um menor, eu tivesse um menor igual, então aqui eu poderia botar 1. Mas como eu estou botando um menor, até 2, certo? Agora, basta a gente exibir os valores, que no caso vai ser cidades, passo minha variável de controle como índice e posso executar. Só que aí, ó, deu aquele erro que eu mencionei para vocês, porque eu me esqueci de incrementar o controle. Eu tenho que fazer controle mais. Se eu executar agora, vocês vão perceber que ele exibiu linha por linha meus dois elementos, João Pessoa e Recife. Perceba que é muito fácil, pessoal, da gente se esquecer, por exemplo, de fazer o incremento da variável de controle. E aí acontece que ele iria ficar no laço infinito, certo? Ou até o processador matar aquele meu processo, que no caso seria o código que está em execução. Normalmente, em virtude disso que eu mencionei e que vocês viram, geralmente a gente utiliza o for, porque o formato dele faz com que a gente cometa menos erros, certo? Já o laço while, só quando for extremamente necessário, aí você infelizmente terá que fazer uso dele. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e sigam a gente no canal. E é isso, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.